Olá, meus amados queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Inicio esse vídeo com um propósito, que nós se conectamos a Deus e que nós ficamos ligados ao trono da graça e da misericórdia. Saibamos que a vinda do Senhor está mais próximo do que nós ter iniciado a caminhada com Deus. A cada dia nós podemos ver os sinais que comprova a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, a sua irmã, ou pai ou mãe, não acredita, mas nós não podemos perder a esperança. Devemos confiar na promessa do Senhor. Pode até tardar, mas a volta dele não falhará. A palavra diz que nós devemos se cuidar para que ninguém rouba a nossa coroa. Então nós devemos estar atento de todas as formas. O nosso inimigo está aí para nos enganar. Como diz em Apocalipse, que ele engana o mundo todo. E se você e se eu não tiver ligado nas promessas de Deus, nós vamos também ser enganados. A cada dia é uma notícia diferente. Notícia que te assusta e que você diz: não pode estar acontecendo isso. Mas Jesus, ele já disse que antes da vinda dele haveria guerra e rumores de guerra, terremoto, fomes, peste, nação contra nação, reino contra reino, filho desobediente aos seus pais, filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, o amor de muito se esfriando, o ódio no coração das pessoas por causa do nome de Jesus. Mas ele mesmo disse que diante de todas essas coisas ainda não seria o fim, mas aqueles que perseverar até o fim, ele disse que será salvo. O propósito diante de todas essas coisas é não desistir. Saibamos que nós estamos enfrentando momentos difíceis, enfrentando dias difíceis. Dias esses que você um dia não imaginava que ia acontecer. Talvez você um dia ouviu do seu avô, da sua avó, da sua tataravó ou da sua bisa. Coisas que você não acreditava que ia acontecer no seu tempo, nesse tempo atual. Mas que os seus olhos veem e que você traz a lembrança do passado. Mas para você que já está no caminho do Senhor, Jesus disse: não se espanta, não tenha medo. Ele vai nos guardar do dia mau. Tenha certeza disso, que Ele vai nos guardar do dia mau. Não perca a esperança. Não deixa de viver pela fé. Também não pare de sonhar e não interrompa os seus sonhos.
continua sonhando, continua tendo fé em Deus, continua tendo a sua esperança nele. Sabe que o dia do amanhã pode ser melhor do que esse dia de hoje? Talvez esse dia de hoje até aqui não foi bom para você, mas o dia da manhã pode melhorar muitas coisas. A palavra do Senhor diz que aquele que o ama, Ele dá enquanto dorme. Aquele que o ama, ou aquele que obedece ao Senhor, aquele que o teme, aquele que agrada ao Senhor, Deus dá enquanto dorme. O sentido dessa palavra, dar enquanto dorme, é aquele que descansa em Deus. É aquele que descansa, é aquele que acredita que Deus vai trazer um prover, que Deus vai abençoar, que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer. Como tem o ditado que diz, né? Faz a sua parte, que Deus ajudará. Faz a sua parte, que eu te ajudarei. Então nós vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Nós precisamos confiar em Deus. Mesmo que aos olhos físicos chega a ver a dificuldade e não enxergar a solução, mas nós devemos confiar em Deus. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Os meus justos viverá pela fé, porque há muitas pessoas justas nessa terra, mas justo porque ele escolheu andar no caminho da justiça. Mas Deus tem os seus justos, tem os seus justos. Então você pode ser uma pessoa de Deus que anda justo. Então tenha certeza, ande, no caminho que o Senhor te instruiu. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis em que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso em que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis em que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus está ali levando Jeremias, o profeta Jeremias, a uma experiência que talvez ele nunca teve. Talvez ele já desceu ali à casa do oleiro, mas não imaginava, o processo, o trabalhar do oleiro, ou como ele fazia as obras de barro, as molduras de barro. Mas essa palavra nos deixa aqui com uma reflexão que nós na mão de Deus é como um barro, e foi Ele que realmente nos fez um dia no jardim do Éden. Ele fez o homem, e da costela do homem Deus também fez a mulher. Ou seja, o homem, enquanto a mulher, foi feito do mesmo barro. Então não há diferença, Não há diferença. Porém, a diferença é que Deus fez o homem segundo a sua imagem, e Deus fez a mulher à imagem do homem. Deus fez o homem primeiro e depois a mulher. Diferente, do formato, mas do mesmo barro. Então, para Deus, Ele mudar a vida de alguém não tem nenhuma dificuldade.
Você que se encontra doente, se encontra enfermo. Obviamente que nós temos esperança na medicina e às vezes a esperança se acaba e só resta esperança em Deus. Então, nós devemos confiar em Deus. Casamento, a mesma coisa. Às vezes nós procuramos recurso para a melhora do nosso casamento e não conseguimos. Devemos confiar em Deus. Família, a mesma coisa. Às vezes as coisas estão tão difíceis, as coisas estão fora do lugar. E às vezes nós procuramos conselhos, ajuda, direções, alguém que possa nos auxiliar, nos ajudar e nós não encontramos. Mas nós devemos confiar no Senhor. Em qualquer situação da nossa vida, devemos colocar nossa vida na mão do Senhor, porque Ele, como oleiro, Ele pode mudar tudo. Às vezes tem pessoas que diante da situação, ela pensa de desistir, pensa de tirar sua vida, acha que não tem mais jeito, que até ali foi o que deu. Mas não é assim que se termina uma história, não é assim que se termina uma trajetória, não é assim que se termina um caminho que tem iniciado, que tem começado. Obviamente, o homem que luta, ele não pensa de perder. O homem que luta, ele não pensa de desistir. O homem que luta, ele não pensa de ser derrotado. Todos que lutam pensam de vencer. Todos que lutam pensam de conquistar. E é assim. Então você não pode desistir. Você não pode parar. Você tem que continuar para que a sua história acabe de uma forma gloriosa, vitoriosa. Então, Deus, ele trouxe Jeremias a saber de algo. A saber de algo que aquela situação que Israel estava vivendo no tempo do profeta não seria difícil para Deus. Agora, se o povo desse lugar a Deus, Deus ia transformar aquela situação, ia mudar aquela situação, ia levar o povo aquilo que eles um dia almejava, desejava a viver. Até porque a palavra do Senhor fala que eu tenho um pensamento ao vosso respeito, não um pensamento de paz, mas não um pensamento de guerra, mas de paz, para dar o fim que desejais. Então Deus, ele chama ao povo a responsabilidade, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscar de todo o vosso coração e sereis achado por vós, diz o Senhor. Então Deus, ele sempre quer o melhor para nós. E olha que o povo vivia diante de uma situação que eles imaginavam que eles não escapariam daquilo, ou do mal que estava por vir. Ou pelo fato de eles fazer tanto mal diante dos olhos de Deus, eles não viam com mais nenhuma solução para a vida dele. Mas Deus queria que aquele povo se arrependisse, voltasse para o Senhor e desse lugar para Deus mudar, antes que acontecesse algum mal na vida deles. Mas infelizmente, mesmo Deus tentando ajudar, o povo não quis a ajuda de Deus, rejeitou ali a fala do profeta, que foi falada ali através de Deus. E enfim, o povo acabou sendo ali destruído. Uns foi para o cativeiro e a cidade sendo queimado, e o templo, que era um templo de adoração, acabou perdendo seus pertences, aquilo que pertencia ao templo. E, enfim, tudo que seria de bom para a vida do povo se tornou ruim. Mas por que se não deu lugar para Deus? Então, quando nós não damos lugar para Deus, então nós não vamos conseguir vencer a situação. Não é Deus que nos leva para o mal, mas é nós que escolhemos caminhar um caminho do mal. Nós que escolhemos. A palavra do Senhor diz que eu proponho 2 caminhos hoje a vocês: o caminho de vida e o caminho de morte. E ele diz: escolha o caminho da vida. Então Deus quer que nós seguimos o caminho da vida. Agora,
Se a pessoa seguir o caminho da morte e se porventura morrer, Deus não tem culpa, porque Deus ele mostra o caminho. Agora quem escolhe é a pessoa. O mundo está aí. Existe o bem e o mal, o caminho certo e o caminho errado. Existe a verdade e a mentira. Tudo está aí. Agora, seguir, escolher, isso é eu e você que escolhe. Então, Deus ele faz de tudo para nos ajudar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, trazendo essa mensagem com uma forma de reflexão para você. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor poderoso Deus e querido Pai, é nessa tarde que eu rendo graças ao Senhor e te peço em nome do Senhor Jesus, através desse vídeo, todos que ouvir seja abençoado por Ele. Mentes venham se abrir, vida venha ser transformada, pessoa venha ser curada, seja físico, seja espiritual, casamento venha ser restaurado, família, pessoas libertas de vícios, caminhos transformados, que coisas grandes, coisas maravilhosas venham acontecer na vida dessa pessoa. Portas que um dia se fechou venham se abrir. Pessoas venham ser livres de pensamentos malignos, pensamentos maus. Pessoas alcançam a libertação da insônia, do síndrome do pânico, da depressão. Pessoas que ouçam a voz e ouve, que sente calafrio, arrepio, tem visão de vulto. Meu Deus, liberta essa pessoa. Essa pessoa que tem um câncer, que constatou um câncer, recebeu o diagnóstico e por causa disso essa pessoa se abateu. Ela se abateu tanto que esmoreceu, não tem reação praticamente para quase nada. Mas só o teu poder, Pai. Mesmo que o homem ele tenta fazer de tudo para não perder uma vida, porque sabe que uma vida é importante e tem valor, Senhor, ainda muito mais para o Senhor, Pai. Então, cura essa pessoa, cura essa pessoa da diabetes, colesterol, da pressão alta, pressão baixa, sabe, o problema crônico, do AVC. Sei que essas coisas, a capacidade humana é difícil, Pai. Mas para o Senhor nada é impossível, nada é difícil. Agindo o Senhor, quem impedirá? Então age. Eu peço a sua bênção, Pai, para que o Senhor abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Que a pessoa venha ser confortada. Que a alegria, ó Deus, tome o lugar da angústia. A paz tome o lugar da aflição. Que essa pessoa tenha um bem-estar. Tenha um bem-estar, Senhor. Ó Senhor, se eu tivesse a capacidade de ajudar tanta gente, eu ajudaria, mas às vezes eu vejo que até eu preciso de ajuda, Senhor. Mas o Senhor não. O Senhor pode ajudar todo mundo, Pai, e não precisa de ser ajudado por ninguém. Então ajuda essas pessoas, eu te peço em oração.
Em nome do Senhor Jesus, simplesmente essas pessoas que mais sofrem, Pai. Essas pessoas que choram por causa do sofrimento. Pessoas que sentem muitas dores de cabeça. Meu Deus, ajuda essa pessoa. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Eu quero que você continue olhando para frente e não perca o foco das promessas de Deus, que foi feito através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fica na paz.